aquela bolsa que você sonha em comprar, que ela é 18 mil dólares pra mais, que ela dá luxo, sofisticação, excelência? Então, sabia que supostamente essa mesma bolsa está sendo fabricada por menos de 1.000 dólares na China? E se eu te disser que a mesma pessoa que faz essa bolsa também faz bolsas pra Temu, pra Shein, pro AliExpress? Então, é exatamente isso que os vídeos do TikTok estão supostamente revelando. Qual que é a verdadeira faceta do Made in China? Eu tô chocada o quanto a China tá expondo o segredo de grandes marcas. Qual que é a verdade por trás de todo esse teatro formado nos Made in France, Made in Germany, que no final das contas é tudo feito na China. Mas por trás de todo esse bafafá, há linhas de produções por todas as cidades mais famosas da China. E agora eu te pergunto, será que você tá aberto para aceitar essa verdade que por muitos anos foi colocada ali por baixo do tapete, que agora, depois de todo esse bafafá do Trump, de todos esses acontecimentos, de coisas tributárias, enfim, das tarifas em si, será que as pessoas estão prontos para entender qual que é o papel da China no nosso mundo? Então, gente, isso impacta muito mais do que você imagina no seu bolso, na sua vivência, na sua vida em geral e na sua moda. Por isso que hoje iremos falar do Made in China e como isso acaba, sim, impactando todas as seções da nossa vida. Bora lá falar de moda inteligente comigo? Primeiro de tudo, eu gostaria de falar sobre o preconceito invisível com o Oriente. Por quê? Muito se fala, né, sempre com palavras pejorativas da China. Então sempre tem aquele negócio, ai, Made in China, porcaria, não sei o quê. Foi-se o tempo que isso aconteceu. Hoje a gente tem que entender sim qual que é a relevância da China para todos os produtos do mundo e também como eles são avançados tecnologicamente. E pra gente falar como que saiu de algo que realmente era ruim para algo muito bom, a gente precisa voltar lá na história e entrar em todo o contexto histórico de como a China começou a produzir para todo mundo. A história do Made in China não começa agora ali no TikTok não, tá? Ela começa muitos anos atrás, lá na década de 80, quando a China passou por uma transformação radical e abriu as suas fronteiras para o capitalismo. Naquele momento, a maioria das empresas ocidentais viram uma grande oportunidade em fabricar na China, porque lá a mão de obra era mais barata, visto que, né, todas as nossas moedas são muito maiores do que as dos chineses, ainda mais falando de Estados Unidos, né, gente, a proporção é absurda. Então eles viram grandes oportunidades de aumentarem as suas margens lucrativas das suas empresas e levarem as suas produções para a China total. Só que dentro de toda essa esfera de levar a sua produção para a China, de começar ali verbalizar que estava sendo feito na China, veio algo junto, um estigma negativo, onde o Ocidente começou a rotular que tudo que vinha da China era porcaria, era imitação, era muito vagabundo, que vamos ser bem sinceros, né, gente? Isso é xenofobia, claramente, racismo estrutural e medo de quê? De competição, porque as pessoas sabiam que ali podia estar começando um pouco ruim, mas que quando aquilo desapontasse, que fosse realmente forte, iria acabar com o Ocidente, que foi isso que aconteceu. Então assim, sejamos sinceros, lá nos anos 90, realmente eram produtos ruins, eram fábricas ruins, e todo mundo sabia disso, mas os chineses não pararam lá. Gente, vocês já viram um vídeo de produção na China? Vocês já viram o quanto eles trabalham, o quanto eles deveriam ser honrados por esse trabalho, que os bichinhos lá estão lá trabalhando? Ficou nos anos 90, só que o Ocidente não queria aceitar, falou, nossa senhora, vou começar com isso com a gente quer margem pra gente, a gente quer lucrar com a gente, e começaram a trazer todos esses preconceitos com a China. Só que o que aconteceu? A China entendeu que a Europa, né, seria sempre olhada com aquele negócio artesanal, muito bem feito, que as bolsas italianas, francesas, sempre seriam as melhores, então eles entenderam, bom, se a Europa está olhando pro lado de manufactured, feito à mão, né, artesanal, por que a gente não olha pra tecnologia? E é essa a palavra do vídeo de hoje, gente. A China foi rápida e entendeu que se eles quisessem mesmo subir a bola deles, eles deveriam investir em tecnologia. E aí eles entenderam que eles precisavam somar 3 pilares para que eles conseguissem realmente estar com poder na mão do mundo inteiro, que é algoritmo, dados e logística. Quando eles juntaram esses 3 pilares, eles fizeram assim, ó, vum! Eles voaram. Eles passaram na frente de todo e qualquer comércio europeu
europeu ou enfim, americano. Com o quê? Com o Temu, com o Shein, com o AliExpress, com a Alibaba em geral. Eles conseguiram fazer o que antes era difícil, né? De ter a distância muito longe, se a logística muito cara, eles conseguiram deixar o preço bem barato e estimular as pessoas a comprarem, mesmo sendo um produto que demore 15, 30 dias, mas pelo menos eles têm o produto que eles querem, com uma variação enorme. E variação que eu falo, tá? Variação de tudo, de design, de preço, de tudo. Tudo que você imaginar, eles têm variedade e eles conseguiram comer, jantar o mercado ocidental. E foi aí que a China saiu de ser só uma fábrica para ser o cérebro de todo o comércio mundial. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu tenho uma marca, a Eora Eyewear, vocês sabem. A gente ainda não usa nada vindo da China, não por preconceito ou nada disso, só porque eu realmente gosto de me envolver com os meus fornecedores. Então eu gosto de estar todo dia com os meus fornecedores, gosto de estar presente na fábrica, entender as coisas que acontecem. E na China, né, um pouco longe. Eu fui na semana passada numa feira que chama Abióptica, que é a maior feira da América Latina, que tem tudo, gente. Fornecedores do mundo inteiro, enfim. Você entrava no stands chineses, é assim, gente, educação absurda. Eles sabiam, assim, eles tinham tudo que você imaginar. Você queria uma cor de não sei o que de lente, eles tinham agilidade, eles tinham também quantidades menores, porque muita gente acha, né, que o mercado chinês, nossa, o mercado chinês tem que fazer pedidos muito grandes. Não, gente, hoje você pode pedir 200 peças de algo, então assim, eles são impecáveis. Infelizmente, todo esse preconceito muito grande aconteceu no ocidental e a gente já vai entrar nisso também, tá? E hoje, o que acontece? O país, a China, eles conseguem ter essa liderança de mercado graças a IA, né, inteligência artificial, ou AI, como eu sempre chamo aqui pra vocês, Big Data aplicada com comportamento de consumo. Então eles entendem através dos seus algoritmos o que sai, o que não sai, e isso dá pra controlar tudo, dá pra controlar a produção, dá pra controlar a quantidade, dá pra controlar estoque e, obviamente, fábricas robóticas, que vocês já devem ter visto, vou colocar vídeos aqui pra vocês, onde as mãos, né, as pessoas nem precisam estar lá mais, é só ali a máquina robô, faz tudo e quando você vai ver já tá com o produto pronto, que isso ganha muito agilidade. E o mais importante que eu falei esses dias sobre a queda da fast fashion e da moda em geral, que eu já tinha cantado essa bola antes dessa polêmica, é o que? A China opera com conexão. Enquanto aqui no Ocidente todas as marcas operam com estoque. E, gente, estoque é o pior problema da moda. Porque se aquilo não vende como as pessoas achavam, ou ele vai pro lixo, como as marcas de luxo que botam fogo, estragam, enfim, joga fora, ou ele acaba tendo que ir pro sale. E quando você faz um desconto na sua marca, você acaba com toda a sua imagem, com o seu brand. Então a China, ela consegue controlar todo o valor de mercado através do algoritmo, através da conexão com as pessoas e o quanto as pessoas falam sobre os produtos que querem, quando querem, qual que é a season. Estão entendendo o ponto? Então, durante décadas, nós fomos ensinados que na China só vinha pirataria, que a China só vinha porcaria, só coisa vagabunda, e não é isso que acontece hoje. Infelizmente, isso foi uma construção de narrativa, construíram um universo por trás, e essa construção, gente, como toda narrativa, sempre vai deixar um lado com mais benefícios do que o outro. Então, nem preciso falar qual que é o lado que queria benefício com isso, né? Agora que vocês já sabem de todo o contexto histórico, de como que funciona, quais são os prós e os contras da China, a gente precisa falar de uma coisa muito importante, que é a guerra comercial que está chegando no seu guarda-roupa. De um lado, nós temos Estados Unidos, onde, ó, gente, as tarifas vão até 125% sobre têxteis, aço e tecnologia chinesa. E a justificativa é que eles querem proteger a economia local. Do outro lado, nós temos a China, que responde com sanções que chegam a 84% sobre produtos americanos. E as grandes marcas, gente, estão num fogo cruzado, porque a maioria delas não tem sua produção nos Estados Unidos, mas elas têm sua produção na China. Só que a produção é na China para vender pro mercado americano, que é o maior mercado do mundo. Então, vocês entendem que loucura que as pessoas estão agora? As marcas estão no fogo cruzado? Olha os dados, gente. 2023, 98% das roupas e 99% dos calçados vendidos nos Estados Unidos foram importados. E de tudo isso, né, que é quase 100%, 30% vinham da China. Gente, olha o poder que esse país tem. 30% é muita coisa. Só vocês pensarem, gente, basicamente quando você entra numa loja de departamento americana, 1/3 da loja é China. É muita coisa mesmo. E o impacto é visível, tá? Não vai demorar pra chegar. Ralph Lauren, Victoria's Secret e Gap já anunciaram redução de estoques e mudanças na cadeia de suprimentos. E qual que é a consequência, gente? A consequência respinga em quem? Em nós. Claro, né? O produto vai ficar mais caro, tem mais taxação, os prazos são muito maiores e menos variedades em coleções. Então você, amor, que usa GGG ou você que usa PPPP, já começa a ficar assustada, tá? Porque as pessoas que estão ali nas bordas, né, que são as pessoas que geralmente demandam mais dinheiro pra criação, mais dinheiro pra tudo, são as mais afetadas,
infelizmente. Então sim, vai respingar na gente e o negócio vai ser feio. Só pra você ter noção, uma blusa que custava ali R$99, ela agora custa R$179, tá? Então assim, aquele negócio que você nem percebe, você acha que é um negócio guerra, quando você vai ver, a guerra tá dentro da sua casa, dentro do seu guarda-roupa e você tá lá chorando com a sua carteira vazia porque a tarifa tá muito alta. Só que o que acontece? Quem mais ganha desse lado é a China. Claro que, né, vai impactar muito porque a maior venda deles são pros americanos, eles dependem muito dessas vendas, mas gente, como eu disse anteriormente, a China passou há muito tempo de ser só uma fábrica. A China hoje é um polo criativo muito grande e tecnológico, então vai muito além de só uma produção em massa. Tanto que em 2023, gente, o país foi responsável por mais de 70% da produção global de tecidos sintéticos. E o que é tecido sintético? Tecidos baratos, gente. Tecidos baratos que vão, então, para todas as fast fashions possíveis, para todas as lojas, porque as lojas usam sintético, porque, né, a margem é maior, porque é muito baratinho, muito mais eficaz para uma marca ficar redondinha, bonita, ter uma margem legal. E isso acaba saindo de onde? Da China. Outro ponto a ser muito discutido é que a China é a líder de robótica industrial, né? Que são os robôs fazendo ali toda a parte têxtil, enfim, todas as cadeias de produto. Com mais de 52% das instalações globais ali na China. Tem noção, gente? 52% é muita coisa. Uma coisa que pode provar muito isso, de todo esse desenvolvimento da China, essa tecnologia deles, é só vocês verem, gente, enquanto a China, igual eu falei, está ali usando de, sei lá, Shein, fazendo 6 mil produtos por dia, e mesmo assim vendendo, porque eles sabem, através do algoritmo que vende, que não vende, a cor, o tamanho, as marcas estão fazendo sessões grandes, estão fazendo estoques gigantes, estão fazendo shows, campanhas de coleções. Gente, a China não faz coleção. A China faz muito tempo, tá em outro momento, muito mais tecnológico, por isso que é muito mais profitable, por isso dá muito mais dinheiro, porque eles lidam no 1 a 1, no dia a dia, e não faz uma construção tipo de uma coleção um ano antes de lançar. Eu já falei pra vocês várias vezes, a coleção que vocês veem na passarela ali, ela tá acontecendo há 1 ano e meio, 2 anos na marca. A marca hoje, com essa velocidade de tendências, velocidade de informação, a marca não consegue mais traquear o que tá acontecendo, porque às vezes, gente, há 1 ano atrás, tava super falando que a volta ia ser isso, a volta ia ser aquilo, e quando chega, não é, gente, por um TikTok que bomba no algoritmo, a moda muda. Daqui eles vão fazer com a coleção já pronta, com as pessoas já pagas, com fornecedores já pagos, vocês estão entendendo? É muito dinheiro sendo jogado fora de ter todo esse tempo muito denso de coleções. Então o mercado chinês ganha muita velocidade e, né, resultando mais dinheiro para eles. Outra coisa muito importante falando de AI, tá? De inteligência artificial. Eles fizeram um algoritmo de AI muito potente para descobrir tendências. Então, se de um lado eles sabem todo o seu comportamento humano, como que você compra, quais são as peças que você quer, do outro lado eles têm toda uma inteligência de saber o que vai acontecer futuramente. Que, gente, eu sempre falo para vocês, a moda é um reflexo de todos os nichos da nossa vida. Então a gente consegue sim, através de ver como tá a economia, como tá a cultura, como tá o pop, saber os próximos passos da moda. E eles, com essa tecnologia super avançada de AI, eles conseguem trazer essas tendências antes. Daí dá de novo o quê? Velocidade, dá o quê? Benefícios. Então ali eles vão conseguindo cada vez mais crescer e estarem lá mais munidos de, né, de tecnologia. E um exemplo muito claro pra vocês, pra ficar algo mais palpável, quantas vezes, gente, a gente já não discutiu aqui no canal de uma tendência que tá chegando. Gente, você abre a Shein, já tá pronto. Em 48 horas eles já conseguem lançar ali um drop, uma coleçãozinha pequena da tal tendência. Então, de um dia pra noite, sei lá, uma blusa foi usada numa série que irritou, eles já vão lá nas suas máquinas, programam os cortes, a máquina já vai trabalhar muito mais barato do que toda, né, a mão de obra humana, que eu sei que isso é muito negativo, mas aqui a gente tá falando de outro ponto, tá, gente? Não estamos falando de pontos de trabalho, de, enfim, de trabalho manual das pessoas em si, a gente tá falando de tecnologia, né? Então tem esse lado. A gente sabe que ele já corta, já recorta, já costura, papapá. 2 dias, amor, já tá no site. Diferentemente de uma grande casa, que a tendência vai chegar e demora 1 ano ainda pra eles conseguirem verbalizar toda essa construção estética criativa dentro das suas coleções. Então é bem difícil mesmo, não dá pra comparar. Só que aí eu te pergunto, gente, quem que controla o luxo agora? Bebam água. Que verdades sejam ditas, gente, o luxo é poder. O luxo traz poder para as pessoas, colocam elas em outro patamar, colocam elas num lugar muito mais de respeito do que pessoas que não têm acesso ao luxo, né? Tipo, olha, eu já cheguei ali, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo. E quando a gente fala sobre o luxo, a gente fala de uma identidade cultural. A gente não tá falando só de uma bolsa, de um sapato, de um cinto. Porque, gente, a cadeia do luxo, ela é muito complicada. E durante o luxo inteiro se perde muito dinheiro, como tudo que eu já citei agora. Por isso que as marcas cada vez mais caem de qualidade, aumentam seus
preços e tem dificuldade com as atualizações do mercado. Porque, igual eu disse, hoje não é mais como era 20 anos atrás, que a pessoa namora uma bolsa, daqui 6 meses ela vê na coleção da passarela, depois daqui 6 meses. Não é mais assim, as coisas são muito rápidas. Então as marcas entenderam que para elas conseguirem velocidade, conseguirem uma margem maior, elas precisam ir para outros países que não são só a China, né? Aqui eu cito no roteiro Vietnã, Índia, Indonésia, são outros lugares também que tem polos assim gigantes de manufacture, né? De fabricantes. Então o que acontece? As marcas do Ocidente estão desesperadas. Elas já fabricam nesses lugares, mas elas estão desesperadas para começarem a fabricar mais ainda, para elas não terem que aumentar muito o preço e reduzir suas vendas, visto que o mercado da moda tá uma loucura, tá a maior crise já vista. Mas o que acontece com esses outros países? Nenhum desses países oferecem a mesma eficiência da China. Gente, a China está enraizado o trabalho neles. Eles são pessoas que você pode ver, nunca fui lá, infelizmente sou louca pra conhecer lá, mas tá na veia do país esse comércio, sempre teve isso deles serem produtores, fornecedores, então isso já tá muito enraizado lá. Enquanto em outros países que estão começando a se desenvolver agora, você não encontra os mesmos funcionários, você não encontra a mesma variedade. Gente, agora com marca eu sei o quanto é difícil você lançar um produto novo, porque você tem que ter forma. Gente, pra você fazer uma forma, né, pra fazer um óculos novo injetado, é 30 mil reais por desenvolvimento, por óculos. Então assim, lá na China eles conseguem reduzir muito o preço disso, que eles estão avançadíssimos, vocês entendem? Então a partir do momento que as marcas ocidentais começam a ficar desesperadas e irem para outras fábricas, eles podem até ir, mas eles têm que entender que não terá o mesmo benefício do que uma fábrica chinesa, tanto que vocês veem os números, gente. Em 2022, mais de 300 empresas de moda redirecionaram toda a sua produção pra China. Tá entendendo o que eu tô falando? E agora, depois de todo esse bafafá do Trump trazendo as tarifas, a gente teve um lugar que foi muito importante pra essas pessoas se colocarem, tipo assim, olha, estamos cansados de ser ridicularizados. Porque, gente, eu morei muitos anos na Inglaterra, né? E lá eu via muito que não tinha tanto racismo com pessoas pretas, porque lá, graças a Deus, é super desenvolvido e várias famílias pretas têm muito dinheiro. Então você via restaurantes caros, você via muitas famílias, você via na Chanel pessoas comprando. Aqui no Brasil, né, infelizmente, dificilmente eu vejo, né, porque eu frequento esses lugares e geralmente é só o Felipe e mais um garçom, que é uma pessoa preta no lugar, diferentemente da Inglaterra. Só que lá a gente não tinha racismo com pessoas pretas, mas sabe com quem que tinha? Com chineses. Eu, na minha própria balada lá, quando a gente tinha as mesas, quando a gente colocava algum chinês, algum cliente, ficavam zombando, ficavam zoando, toda hora tinha bullying com os chineses. Então assim, é um povo que sofre demais só porque teve sempre essa narrativa controlada pelo Ocidente, como se tudo que viesse da China fosse ruim. Então vai muito da gente mudar esse padrão e muito da gente começar a olhar diferente. E foi aí que o TikTok, que hoje é a maior comunicação do mundo, entrou nessa parada. Não sei se vocês chegaram a ver, vou colocar aqui alguns cortes de TikToks pra vocês verem, mas basicamente, gente, os fabricantes, os donos das fábricas, começaram a gravar conteúdo, tipo assim, ó, tá vendo essa bolsa aqui que você paga tal? Você sabe qual que é a bolsa, né, que dá pra ver? Então, vem aqui, eu não ponho logo e te vendo por 10 vezes mais barato. Eles começaram a expor que, assim, eles estão cansados das pessoas colocarem lá Made in Italy, Made in France, enquanto eles fazem na China, usam todo o know-how da China e depois ficam colocando a China como lá demoníaca, sabe? Como uma parte totalmente negativa. E não é assim. Então começou a dar um boom esses dias no TikTok, com vários fornecedores mostrando tudo, gente. Desde marca de maquiagem até marcas de bolsas de grife. Tudo também é supostamente, tá? Não dá pra gente acreditar 100%, mas assim, tem sim um quê por trás. E eles mostrando ali, gente, ó, é só o trabalho, o produto, e se você quiser, eu te vendo e te entrego. Pra vocês terem noção desses vídeos, tá com mais de 22 milhões de visualizações de apenas um fabricante mostrando aqui, ó. Essa aqui é a bolsa que você compra lá por 18 mil dólares na loja tal, e aqui você pode comprar por muito mais barato. Então eu senti muito que foi isso deles quererem se posicionar no mercado, tipo assim, estamos cansados, sabe? E o que mais me assusta dessa história, gente, não é entender, que eu já sabia disso há muito tempo, que a China está crescendo. É entender que o Ocidente perdeu totalmente o controle da moda, porque sim, a gente depende 100% da China para ter os preços que a gente paga hoje, que já são preços abusivos, para ter a qualidade que a gente tem hoje, que eles podem oferecer. Então assim, eles começaram a crescer muito, do nada eles dominaram o mercado e agora a galera daqui quer brigar com a galera de lá. Então, gente, é uma guerra silenciosa e ela vai muito além da moda, né? Ela vai na estética, ela vai no comercial, ela vai no político, ela vai em tudo. Só que com toda essa problematização, esses problemas que estão acontecendo aí nessa guerra silenciosa, o que mais me chama a atenção é o quê? O choque estético e cultural de Ásias
versus Europa. Porque por mais que estamos falando de Estados Unidos, as marcas, né, que vendem nos Estados Unidos vendo da China, a maioria são marcas europeias, que tem, gente, estéticas totalmente conflitantes com as estéticas asiáticas em geral. Vamos colocar 3 ali bem fortes, né, 3 países bem fortes, que é a Coreia, o Japão e a China. Que todos esses países são extremamente ligados com o quê? Com tendências, com coisas mais maximalistas, com estéticas mais fortes, enquanto a Europa continua com seu clean girl, com aquela leveza, com coisa mais básica, mais chique e elegante, que conflita totalmente com toda essa estética ainda mais cibernética da Ásia, que a gente vê cada vez mais forte. Então a gente tem futurismo de CEO, maximalismo do Japão, com todas as estéticas que tem lá, o cyberlooks, que muitos chineses usam e também dos outros lugares no TikTok, tudo com essa estética muito forte tecnológica. Então essa estética rápida, criativa, que não tá nem aí pra ser copiada, porque realmente é bem difícil, de tantos adereços e de tantas características que as pessoas colocam lá, e eles continuam sendo extremamente conflitantes com a estética europeia. O que eu mais gosto disso é que a Ásia prova que eles estão nem aí pro que a Europa está fazendo. Eles não querem imitar a Europa, eles não querem ser igual às pessoas que são lá, eles querem seguir as estéticas deles, na cultura deles e se firmarem por todo o conhecimento cultural que eles têm, sem invasão, igual a gente tem o tempo inteiro aqui no Brasil, né? Europeização, loucura das estéticas. Só que daí você me pergunta, Má, e o Brasil? Onde o Brasil está dentro disso? Primeiro, a gente tem que entender que aqui no Brasil a gente consome muito mesmo o mercado chinês, os produtos são quase todos feitos na China, porém, a gente consome muito o imaginário europeu, que a gente quer ser europeu, quer ser uma classe uau, blá blá blá, porém, sendo da China, né? Que basicamente vem pronto aqui. Aí eles vão lá na Itália, dão lá uma etiquetinha made in Italy e a gente, né, pesca e finge que acredita. Então, a nossa cultura, nós somos moldados por ambos, mas a gente não questiona nada, né? A gente só aceita e é isso aí. E qual que é o boom do Brasil nisso? Gente, as marcas nacionais, quase todas, produzem na China, só que elas não podem produzir na China e falar que é made in China, então elas passam ali pela Europa, pela Itália, pela França, paga ali, né, um impostinho em cima pra ter o carimbo e voltam. Por quê? Porque o brasileiro é muito ligado a status. O brasileiro é muito ligado ao imaginário de ter dinheiro, de ter a vida perfeita. Então eles não vão comprar algo, tá escrito made in China. Tem que ser feito na China, mas carimbado na Itália. A gente sabe, né, porque paga barato, mas a gente passa pela frente. É exatamente esse raciocínio falando do brasileiro em geral. Ah, mas eu sou assim, o problema é seu, a maioria é. Só que com a chegada das redes sociais e de uma geração que é a Gen Z, que ela é muito mais dentro das notícias, ela quer muito mais se envolver, as pessoas entenderam que não basta só você querer apagar o passado da sua peça pra vender uma peça mais barata. Então as pessoas sim começaram a pesquisar mais a origem das peças, como as pessoas passam nesse tratamento, graças a Deus que tem essa preocupação, como que são feitos os objetos em si, e nisso a gente começou a ter mais uns questionamentos dentro da nossa cultura, mas ainda é pequenininho, precisa crescer mais. Então o que eu vejo hoje é que quebra muito, sabe, esse luxo opressor e tem muito mais questionamento e consciência das gerações mais novas no Brasil. E pra finalizar, gente, a gente vai falar qual que é o luxo hoje? Qual que é o futuro desse luxo? Gente, o luxo tem que ser ressignificado pra ontem. Porque a gente tem que repensar o que é o luxo. O luxo é ter uma etiqueta, escrito o nome da marca e de onde supostamente foi feito? Ou todo o processo de construção daquela peça? Se é pagar por status ou por verdade? Se é repetir o passado ou vestir o futuro? E eu quero saber de você. Você ainda acredita que só o que vem da Europa é bom? Ou você já entendeu que tudo já mudou e a gente só resta ali o nosso preconceito mesmo? Porque no final das contas, gente, o luxo vai muito além de uma etiqueta, de qual que é a marca. A gente tem que repensar toda a cadeia e entender o porquê que o luxo realmente está morrendo. E aí, meus amores, esse vídeo ficou longuíssimo, mas eu tinha muita coisa pra falar pra vocês. Fazia muito tempo que eu queria trazer muito dessa história da Ásia. Eu acho muito importante a gente virar nossos olhos pra lá, que tá acontecendo sim uma revolução muito grande, ainda mais esses 3 países que eu citei durante o roteiro inteiro. Muito importante ter essa conexão e entender que as coisas estão mudando. Quem não abrir seus olhos ficará pra trás. Espero que tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou muito desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito, comentando aí que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal. São mais de 550 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Então já dá like, comenta, inscreva-se que você não vai se arrepender. E claro, já me segue em todas as redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Muito obrigada, gente. Um beijo. Tchau.